Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando mais um vídeo sobre natação. Hoje eu convidei um treinador, pessoa super especial, grande referência para mim, para todos os treinadores do Corinthians e com certeza muitos outros treinadores no Brasil. Esse treinador hoje em dia trabalha com atletas adultos, né, categoria júnior e sênior, e com esses atletas ele tem medalhas de campeonato absoluto, inclusive medalha de ouro, medalha em campeonatos internacionais, inclusive nessa semana que a gente está gravando aqui, teve atleta que treina com o Danilo ganhando medalha no campeonato sul-americano absoluto, teve atleta participando em campeonato mundial júnior e entre outras grandes conquistas. Título brasileiro com o Corinthians por equipe em Campeonato Brasileiro Júniors, subindo ao pódio em Campeonato Maria Lenk, como equipe também. E esse treinador foi durante 7 anos o técnico da categoria infantil no Corinthians, onde ele também conquistou título brasileiro, título paulista, várias convocações para seleções brasileiras e paulistas. E esse treinador é o Danilo, né, que a gente está vendo aqui, Danilo Lima. Queria agradecer muito sua participação, Danilo. E a gente vai falar bastante hoje sobre a categoria infantil, mas primeiro eu queria te agradecer por aceitar o convite. Prazer é meu, principalmente para falar de natação e também dessa categoria que eu gosto tanto, que eu tenho tanto carinho, que é o infantil. Bacana. O Danilo tem bastante sucesso, como vocês podem ver, tanto no infantil quanto no adulto agora, mas a gente vai falar bastante sobre a categoria infantil. Esse vídeo é para quem quiser assistir, mas ele é bem direcionado para a galera do infantil. E eu esqueci de falar na apresentação que o Danilo foi eleito, acho que 4 vezes já, melhor técnico do ano na categoria infantil. Então, é um grande feito aí que ele tem na carreira também. E a minha primeira pergunta, Danilo, eu queria saber de você se você sente falta da categoria, se você tem saudades. Caramba, sinto muito, viu? É um público diferente, né? Trabalhar com a categoria infantil é muito prazeroso no sentido de como a gente tem um feedback muito honesto e verdadeiro o tempo inteiro, né? Acho que até pela inocência ali, pela pouca experiência dos atletas, é algo que você é surpreendido sempre. Então, eu tenho bastante saudade aí de trabalhar com a molecada mais nova. Legal. E relembrando aquela época, né, foram vários anos, então você deve ter dado vários tipos de treino diferentes, né? Com certeza, ao longo desses 7 anos, fez bastante coisa diferente. Mas queria que você falasse um tipo de treino, um tipo de série que você gostava muito de passar quando você estava no infantil. Ixi, eu acabei, com certeza, variando ao longo do período, mas eu acho que as séries que eu mais gostava de dar sempre, e até hoje, assim, né, eu sempre gostei muito de trabalhar o A3, são séries que eu gosto de ver os atletas fazendo, né, mas naquela época, até por uma questão do trabalho ser bem alinhado com aquilo que a gente acreditava, com o que era proposto para a categoria na época, os atletas não faziam um A3 separado, então não tinha uma série específica para quem nadava peito, costas, era todo mundo junto. Então, eles faziam muitas séries de crawl e medley, né? Então, eu lembro que eu gostava de passar muito ali 4 de 50, 2 de 100, 1 de 200, e geralmente era variando ali, né? Colocando um pouquinho de medley e terminando com crawl. Geralmente era 4 de 50 medley, 2 de 100 crawl e 1 de 200 crawl. Era uma série que eu lembro que eu passava bastante aí para a molecada. Legal. O pessoal curtia também fazer bastante o A3, tenho certeza que era bastante motivante. E falando em competição, Danilo, tem alguma que foi... Com certeza teve várias, né? Mas se tivesse que escolher uma, por mais difícil que seja, uma muito marcante, algum momento de competição, qual que você escolheria? Eu acho que tiveram várias, né? Várias competições assim que foram marcantes. Eu citaria 2 assim. Acho que em primeiro o brasileiro de Recife, que foi
a primeira vez que eu consegui sagrar campeão como técnico, né, no Corinthians, foi em 2011. Era um grupo de 15 atletas e era um grupo muito seleto, assim, né, com atletas de nível de seleção brasileira. E eu lembro que os atletas naquela competição bateram muitos recordes, né, e era aquela pontuação antiga que a gente não tem hoje, né, só pontuava até o oitavo e era aquela pontuação 9, 7, 6 até chegar a 1. Então, e cada recorde, eu acho que, se eu não me engano, era 10 ou 15 pontos, e foram 10 recordes batidos. Então, a gente já conseguiu abrir uma diferença muito grande nos recordes, e essa foi uma competição assim, marcante, porque a gente ganhou por uma diferença mínima de pontos. Assim. E a outra foi o Brasileiro de 2013, em Vitória, que foi também uma competição recheada de atletas talentosos, era um grupo grande, mas eu me lembro assim de alguns atletas, principalmente atletas que às vezes nunca tinham feito final na vida e que fizeram a primeira final nesse brasileiro, que me marcaram muito. Assim. Teve ali uns 2 a 3 atletas que eu lembro que se emocionaram, choraram, eu chorei junto, então foi uma competição bem bacana. E a gente também nessa competição foi campeão brasileiro por clube, né? O Corinthians foi campeão brasileiro. Então acho que foram 2 competições que me marcaram bastante. Show. Isso é bem legal, né? Quando o atleta sobe de nível, né? Às vezes não fazia final e passa a fazer. Com certeza é muito bacana. E é interessante que você falou 2 exemplos diferentes, né? Então, um título com 15 atletas, um grupo um pouquinho menor, e ali em Vitória talvez o quê? Mais de 30? Eu acho que quase beirando os 40 atletas, por aí, bem próximo de 40, era uma equipe bem grande mesmo. Legal. Isso mostra também a capacidade do Danilo ali de trabalhar com grupos distintos, né? Grupos menores, grupos maiores, tendo o mesmo nível de sucesso. E Danilo, você acabou até mencionando sobre atletas de seleção, e você também foi um técnico de seleção durante vários anos ali no infantil, né? Isso passa por Quimolo, né? Seleção regional, Chico Piscina, seleção paulista, e Multinations e Campeonato Sul-Americano Juvenil ali em seleção nacional. Como que era para você participar dessas competições? É sempre muito legal, né? Você acaba conhecendo outros atletas de outras equipes, outros treinadores. Tá representando o país é sempre muito bacana, muito positivo, né? O primeiro Multination que eu fui foi em 2011, e essa competição o Brasil foi campeão depois de, se eu não me engano, 10 ou 12 anos que o Brasil participava, sempre com muito sucesso, mas era uma geração extremamente talentosa ali, vários atletas que chegaram à Olimpíada e que provavelmente vão estar nessa novamente, e era um grupo bem seleto mesmo, né, de muita qualidade. Mas acho que todas as seleções foram muito positivas nesse sentido. A gente sempre acaba aprendendo bastante, assim, né? Uhum. Bacana. Essa competição que você falou do Multination foi a do Chipre? Foi do Chipre. Você teve lá também depois, né? E ó, eu estou usando a camiseta daquela competição que você me deu de presente. Então, Nem lembrava disso. coincidência. E até você acabou também falando um pouquinho do que eu vou te perguntar agora. Você falou sobre atletas que já tinham destaque na época, seleção brasileira de categoria, que vieram a chegar até uma Olimpíada e que estão brigando para ir para Tóquio 2021 também. Falando dos atletas que você dava treino no infantil, qual que era a sensação para você de ver esses atletas depois nadando bem no juvenil e posteriormente até no júnior ou numa categoria sênior? Como que era para você? Esse era um dos objetivos, né? Manter a continuidade, trabalhar para que o atleta se desenvolvesse, né? E isso acontecia, às vezes, lógico, de maneira natural, pelo potencial do atleta naquele momento, mas a gente queria que o atleta seguisse, né? Que passasse para o juvenil e nadando bem, e chegasse no júnior. Então, era sempre um motivo de alegria muito grande quando você via. Às vezes o atleta, como eu mencionei, que não era pódio ou final no Campeonato Brasileiro, ou mesmo paulista, mas que aí depois conseguia atingir esse objetivo
no juvenil, no júnior. Sempre foi uma alegria muito grande você ver a continuidade do trabalho, né? E seguir essa linha que era priorizada dentro do clube. Então, às vezes, os atletas ficam impacientes, eles querem o resultado instantâneo ali no mirim, no petis, e isso acaba acontecendo aos poucos, né? Então, desde que você faça direitinho o seu trabalho, siga aquilo que é pedido pelo treinador, pela comissão técnica, a chance de você conseguir ter êxito mesmo lá na frente, de acordo com seu grau de motivação e empenho, é muito grande. Então, para a gente era sempre muito bom ver o atleta crescendo e evoluindo à medida que ia mudando de categoria. Ótimo, muito legal. E eu tenho mais uma pergunta, Danilo. Essa talvez seja a mais difícil, mas vamos ver o que você vai falar para a gente. Então, pensando num atleta de categoria infantil, quais características você acha que o atleta tem que ter para ter muito sucesso e ser um ótimo nadador na categoria infantil? Eu acredito que o principal é gostar, né? Se entregar ao máximo, independente de questão de resultado. Eu acho que essa pergunta ela pode ser até interpretada de outras maneiras, né? Todo mundo quer abaixar tempo, quer subir no pódio, mas eu acho que para você ser um atleta assim de sucesso, de destaque no infantil, é importante que você goste de treinar, porque o petis ainda tem um trabalho ali muito voltado para o lúdico, para a brincadeira. E no infantil você começa a nadar campeonato brasileiro, aí já tem convocação para seleção paulista, para Chico Piscina, para a seleção brasileira. Então, começa a ficar um pouco mais sério. Então, eu acho que é importante o atleta gostar de treinar, ser dedicado, conseguir, lógico, trabalhar ali junto com os estudos, junto com a sua diversão, conseguir conciliar tudo isso. Eu acho que esse é o ponto principal, que é onde o atleta começa a aprender a treinar e muitas vezes ele ainda vai descobrir um novo estilo, uma outra prova. Então, se dedicar a nadar medley, a nadar mais do que um ou dois estilos, porque você ainda está em fase de construção. Então, eu acho que esse é o grande sucesso, que pode ser a mudança fundamental para o atleta. Às vezes, no juvenil, se descobrir um velocista ou um fundista ou um nadador de prova de um estilo diferente. Eu acho que esse que é o fundamental ali na categoria infantil. Legal. Com esse recado final, né, que muito rico, né, muita coisa bacana o Danilo falou, na verdade em todas as perguntas, né, então aqui em 15, 20 minutinhos a gente conseguiu ver muito do que é um atleta, um treinador de sucesso numa categoria infantil. Então, Danilo, queria te agradecer muito aí por estar esse tempo com a gente, ensinando muitas coisas valiosas, né? Você tem muita coisa bacana para passar. A gente poderia falar aqui sobre treino, sobre os seus treinos hoje em dia, né? Mas falando de infantil, foi show de bola. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta depois com mais vídeos de natação aí.